Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, Raio-X do Oscar 2024, categoria Melhor Ator. Antes disso, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho, torne-se um membro do canal se você puder e dê like nesse vídeo, sem esquecer de compartilhar com aqueles que você sabe que vão gostar desse conteúdo. Meu tio Oscar é o canal mais tradicional da internet brasileira na cobertura da temporada de prêmios e mais especificamente na cerimônia do Oscar. Beleza, gente? Então é o seguinte, melhor ator, hein? A gente tá chegando aqui nas categorias mais nobres do prêmio. A categoria de melhor ator é entregue lá desde a primeira cerimônia e nunca, obviamente, deixou de ser entregue. E normalmente é uma das últimas a ser entregue, né? Se não tá ali na última, tá ali muito próxima da última e tudo depende da competitividade dos seus respectivos anos. O que a gente tem de panorama agora para 2024? Bom, primeiro indicado é o nosso querido Bradley Cooper pelo filme Maestro. Bradley Cooper, que é norte-americano de nascimento, está com 49 anos de idade e já tem um histórico considerável aí nos prêmios da Academia. Ele já foi indicado como melhor atriz protagonista por O Lado Bom da Vida, de 2012, depois como coadjuvante do filme Trapaça, em 2013, depois Sniper Americano, também daí nesse caso como protagonista no ano de 2014, e finalmente como protagonista mais uma vez no ano de 2018 pelo filme Nasce uma Estrela. Isso eu estou levando em consideração apenas o trabalho dele como ator, tá, gente? Ele também já foi indicado em outras funções, né? E na verdade ele fez essa migração, né? De ser um ator reconhecido para um cineasta respeitado, alguém que também produz, que também escreve, também dirige. E veja só, nesse caso aqui do Maestro, ele inclusive é também o diretor e ele foi produzido pelo Steven Spielberg. Então, quer dizer, o Spielberg confiou no Bradley Cooper para fazer a direção, para fazer o protagonismo desse filme. Mas como ator, gente, ele começou a carreira lá atrás no seriado Sex and the City, fazendo uma participação especial. Depois ele se envolveu em projetos até bem populares, né? Se Beber Não Case. E depois foi migrando para esses projetos mais respeitados. Fez parte, por exemplo, de Licorice Pizza agora, recentemente. Nesse filme especificamente, ele encarna o Leonard Bernstein, que é um dos maiores maestros, maiores regentes da história dos Estados Unidos da América. Então é um filme de reconstituição, o que demandou dele um estudo desse personagem histórico. Ele precisou aprender, obviamente, todos os trejeitos, todas as manias, a forma de se falar e tudo mais. Eu acho que o maior desafio nesse caso foi o fato de que o filme não se passa na vida pública do Leonard Bernstein, e sim na vida mais privada, porque o filme é praticamente todo montado em cima da relação dele com a esposa, a Felícia Montealegre. Então é um pouco mais desafiador, porque você precisa ter um estudo muito mais detalhado e introspectivo e assim, em alguns momentos você vai precisar criar alguma coisa a partir de todos os elementos que você tem, porque você está representando ele não na trajetória profissional bonitinha dele, e sim nos momentos de intimidade, de relacionamento com a sua esposa e em momentos de dificuldade dele. A gente vendo o filme sabe que ele enfoca muito nas questões que ele viveu ao lado da esposa e que incluíram aí uma doença grave, que incluíram ali todas as questões internas dele. Então tem gente que fala mal desse filme, que acha o filme fraco, mas eu acho uma boa produção. Não chegou no ponto, ele tem alguns problemas. Eu acho que o Bradley Cooper ele tem alguns exageros na parte da direção, mas como ator é uma grande obra, tá? É uma grande interpretação. Eu gosto bastante dessa interpretação dele no filme Maestro. O segundo indicado é o Colman Domingo, do filme Rustin. Colman Domingo, que é um ator também norte-americano com 54 anos de idade, está na sua primeira indicação da carreira e já fez parte de filmes como Selma, né, a Luta pela Igualdade, e mais recentemente A Voz Suprema do Blues. E também nesse mesmo ano está num papel muito exuberante aí do filme A Cor Púrpura. Então é um ano bem feliz para ele. Ele teve bastante cartaz aí, conseguiu aparecer bastante, conseguiu ser reconhecido e ele vem sendo citado como um indicado ao Oscar já
há algum tempo, desde o início aí da temporada de prêmios, tá, gente? Bom, ele interpreta nesse filme um outro personagem histórico, né, que foi o ativista Bayard Rustin, que é um desses nomes aí um pouco mais invisíveis do movimento civil norte-americano ali da década de 1960. A gente já cansou de ver referências ao Martin Luther King, que é o maior ícone, o maior expoente, mas essas outras figuras, como é o caso aqui do Bayard Rustin, não foram tão vistas, tá? E especificamente ele se envolveu muito na Marcha de Washington, né, que foi um evento específico, que é aquela marcha histórica mesmo e que reuniu milhares e milhares de pessoas lá na capital norte-americana para fazer reivindicações acerca dos direitos humanos, né, dos direitos das minorias e especificamente do povo negro. Eu acho uma interpretação boa, mas não acho excepcional. Eu acho que ele acaba se machucando em função do que representou o filme para a temporada de premiações. É um filme da Netflix, é fácil de assistir, mas ele não foi tão celebrado ao longo da temporada e eu não acho o filme tão maravilhoso assim. O roteiro tem alguns problemas, a combinação dos personagens também, então a interpretação dele acaba sendo prejudicada por isso. O filme poderia ser bem melhor do que é, mas isso não invalida as virtudes dele como ator protagonista. Em outras palavras, o trabalho dele é bom, a indicação não é injusta, mas ele acabou sendo prejudicado pelo contexto geral de produção desse filme e por isso talvez não tenha ali um reconhecimento maior nessa temporada. Beleza, gente? Na sequência a gente vai para Paul Giamatti, do filme Os Rejeitados. O Giamatti, que é também norte-americano, está com 56 anos de idade e já foi indicado uma vez ao Oscar como coadjuvante pelo filme A Luta pela Esperança, do ano de 2005. Ele é muito carismático, né? Ele trabalha aí desde a década de 1990 e já se envolveu em inúmeros projetos, né? Um dos mais lembrados aqui antes desse ano, de um filme que até é muito próximo de Os Rejeitados, é Sideways, entre umas e outras, até porque também é dirigido pelo Alexander Payne. Mas ele já fez Anti-Herói Americano, ele participou inclusive do Resgate do Soldado Ryan lá atrás, ainda na década de 1990, um papel pequeno, obviamente. Participou de 12 Anos de Escravidão, um filme vencedor do Oscar de melhor filme há uma década, né? Uma década atrás, né? E nesse caso aqui ele interpreta esse professor de um internato apenas para meninos, que é um homem frustrado, amargurado e que precisa lidar com isso internamente, e a partir do momento em que ele fica obrigado a conviver com um de seus alunos mais rebeldes e com a cozinheira ali do internato durante as festas de final de ano. E esse trio vai formar então uma combinação perfeita para que eles consigam se entender, entender ao outro e se reciclar também internamente. Então eu gosto bastante, é um papel mais introspectivo, né, dos conflitos internos desse personagem. Eu acho que o Paul Giamatti é a gênese do filme, lógico que os outros dois personagens são muito importantes, mas o filme não seria o que é se não fosse por ele. Então ele segura muito a bronca desse filme, o roteiro também é muito bom, mas o Paul Giamatti é a alma desse filme, né? Ele ganhou vários prêmios aí ao decorrer da temporada e veio aí pau a pau com o próximo indicado como um dos favoritos da temporada. Acabou perdendo um pouquinho de força agora no final, em função do prêmio do Sindicato dos Atores, que foi para o nosso próximo indicado, Cillian Murphy, do filme Oppenheimer. Ele é irlandês de nascimento, está com 47 anos de idade e também está na primeira indicação, assim como o Colman Domingo. Ele participou aí de filmes, né? Esteve aí no elenco de filmes como Cold Mountain, A Origem, Dunkirk, Um Lugar Silencioso. Ou seja, vocês perceberam aí, o Christopher Nolan gosta de trabalhar com ele. E esse papel aqui, eu já falei isso aqui várias vezes, é um papel de fluxo de consciência. Todo o filme, ele tá montado em cima desse personagem e da maneira como ele encara o fato de estar criando uma arma de destruição em massa. Então, do início ao fim, você acompanha a trajetória desse personagem. O título do filme é o nome do personagem, então o filme só funciona em função dele. E o roteiro é todo baseado nesse fluxo de consciência, nos conflitos que ele tem com ele mesmo, nos problemas, nos atritos que ele tem com o governo norte-americano e nos relacionamentos que ele tem.
Então, é um papel muito desafiador, é um filme de 3 horas de duração, para segurar toda essa duração não é uma coisa fácil, necessitou um estudo de personagem, e vamos lembrar que o Oppenheimer, ele não era um cara extrovertido nem nada, ele era um cientista, ele era introvertido, a gente não tem tantos registros assim dele que em vídeo, por exemplo. Então, e teve aí um desafio a mais por parte do Cillian Murphy para construir esse personagem, e eu acho que tá esplêndido, tá muito bem feito, um trabalho de excelência mesmo, que se fosse nas mãos talvez de um ator menos que estudasse menos, que fosse menos aplicado, talvez poderia botar tudo a perder. Então, assim, um trabalho irrepreensível. E finalmente a gente tem o Jeffrey Wright, do filme de ficção americana, ele que é norte-americano de nascimento, está com 58 anos de idade, né, 58 anos, e tem uma longa carreira aí já, né, consolidada, participou de filmes como o Ali, Siriana, filmes da franquia 007, Tão Forte e Tão Perto, que foi indicado ao Oscar de melhor filme lá atrás, né, na temporada 2011, Jogos Vorazes, né, a franquia Jogos Vorazes, o último Batman, e esteve também no elenco do filme Rustin, que a gente acabou de citar aqui. Bom, aqui ele faz esse escritor frustrado que passa por um processo de reciclagem ou de resetagem da sua própria persona, e que vai mexer aí nos seus âmagos familiares em função de um atrito que ele teve na universidade. Essa é a primeira indicação dele na carreira, e ele, a exemplo do que acontece com o Paul Giamatti, também é a alma desse filme, né? O filme ficção americana, ele é basicamente a história desse professor. Então você depende do desenvolvimento desse personagem para conseguir contar a história, para conseguir seguir com essa história, e tá muito boa. Eu gosto do filme, eu vejo alguns problemas, não é um dos meus filmes favoritos, eu acho que algumas pessoas supervalorizam as questões dele, né, os méritos dele, mas o Jeffrey Wright é uma das melhores coisas do filme. E fico feliz que ele esteja aqui indicado, que ele tenha sido lembrado pela Academia. É um trabalho onde o protagonista ele precisa lidar com ele próprio, mas também fazer interações com os personagens que estão à sua volta. Então, você tem ali o Sterling K. Brown, que também está indicado, mas na categoria de melhor ator coadjuvante, onde você tem uma simbiose muito bacana, e aqueles outros personagens ali, a que faz a mãe dele, a irmã dele, a vizinha ali, com a qual ele se relaciona um pouquinho. Então, é um papel que tem nuances, né, que não fica focado ali na questão, por exemplo, como é o do Paul Giamatti, que fica ele ali confinado com aqueles personagens específicos, né? E tem toda uma reflexão a respeito do racismo, da qual ele é uma peça fundamental, já que ele questiona isso mesmo sendo negro, enfim, ele não acredita nisso. Bom, gosto, não acho que esteja aí entre os trabalhos mais exuberantes do ano, em relação a esses 5 indicados, mas gosto bastante, eu acho que é justíssimo que ele esteja aqui indicado. Bom, na minha opinião, o trabalho mais frágil aqui é o do Colman Domingo, em função mais do filme em si do que necessariamente dele. Depois eu coloco o Jeffrey Wright na sequência, depois eu vou para Bradley Cooper, em função de como é complexo você fazer um estudo mais introspectivo desse personagem, e por fim eu coloco aí Paul Giamatti e Cillian Murphy como as 2 melhores interpretações do ano, e são os 2 que vieram aí cavalgando em direção ao Oscar de melhor ator. Eu acho que o vencedor vai ser o Cillian Murphy, principalmente depois do resultado dos prêmios do Sindicato dos Atores, e é também o ator no qual eu votaria se estivesse com a cédula na mão, principalmente pela questão do fluxo de consciência e de um filme que depende muito do seu protagonista para poder se sustentar ao longo dessas 3 horas, não é uma coisa fácil. Qual é a sua opinião sobre a categoria de melhor ator no Oscar 2024, hein? Deixe o seu comentário, o seu palpite aqui embaixo. Também não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e se tornar um membro do canal se você puder, para ter vantagens exclusivas. E olha, no domingo, dia 10 de março, eu espero você aqui a partir das 18 horas pelo horário de Brasília, para a gente fazer a melhor cobertura do Oscar sem cerimônia. Eu vou receber vários convidados super especiais e te espero aqui, viu? Se você quiser participar do evento presencial, que é de onde a gente vai estar fazendo essa transmissão, acesse o link que está disponível aqui no vídeo. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.